Após salvar algumas pessoas em um país dominado por um ditador, Kara consegue convencer Damian Wayne a ficar em Kahndaq, e Adão Negro aproveita para pedir ajuda ao filho do Batman em uma missão. Enquanto passa o seu tempo sem fazer nada em seu quarto, Kara Zor-El ouve uma voz perguntando como ela está. E quando percebemos que se trata de Damian Wayne, a menina pergunta como ele saiu da prisão e ele apenas responde que foi fácil sair. Em seguida, ele joga uma máscara para ela esconder o rosto e diz que é hora de deixar aquela torre. E quando ela diz que Adão Negro não deixa ela sair, ele pergunta se ela sempre faz o que mandam e se joga na janela para forçá-la a sair. Com isso, ela corre para pegar um novo amigo e consegue salvá-lo. Mas como ela não sabe voar direito, eles acabam caindo. E quando ele pergunta por que aquilo aconteceu, ela responde que aprendeu a voar naquele mesmo dia e ele diz que pelo menos conseguiu tirá-la da torre. E antes dela informar novamente que não pode sair, ele diz que ela precisa saber o que aquele mundo pode oferecer e ela pergunta como ele fará isso. Dessa forma, ele responde que irão começar voando devagar para evitar acidentes. E quando eles começam a voar, ela diz que está começando a pegar o jeito. Dessa forma, eles passam por vários lugares diferentes e a garota fica maravilhada com a beleza do planeta. E depois de Damian conduzir a viagem até um país chamado Bialya, ela pergunta o que está acontecendo e ele responde que é uma guerra civil. E conforme eles passam por aquele lugar horrível, Damian diz que aquilo se trata de um tirano faminto por poder que tem muitas armas e muito dinheiro. Dessa forma, ela pergunta por que ele está mostrando aquilo e ele responde que deseja mostrar que ela pode fazer a diferença. Naquele momento, eles percebem uma bomba caindo. E quando eles se aproximam, Damian coloca uma máscara de gás informando que é uma arma química e Kara usa o seu poder para sugar toda aquela fumaça. E no instante em que ela voa para expulsar tudo no céu, alguns homens armados aparecem e Damian pede para uma garotinha ficar atrás dele. Dessa forma, os covardes começam a atirar e Kara surge pegando todas as balas com as mãos. Em seguida, ela pergunta por que eles fazem isso com seu próprio povo e usa o super sopro jogando todos para longe. E quando Damian percebe que um deles ficou de pé, ele o fere com um dos seus shurikens e enche o miserável de porrada. Com isso, o cara segura o seu braço e o sujeito pede desculpas dizendo que só estava cumprindo ordens. Desse modo, a kryptoniana pega o indivíduo pela roupa dizendo que ele tem novas ordens e o manda ir embora com os outros soldados e nunca mais voltar. Em seguida, ela informa para todos aqueles militares que aquele lugar está sob a proteção dela e que irão enfrentá-la se ousarem retornar. Pouco tempo depois, Damian pergunta se Kara gostou de salvar aquelas pessoas e ela responde que sim. E quando ele diz que também gostou de uma forma desanimada, ela pergunta por que ele está assim e ele responde que irá matar milhões de pessoas. Dessa forma, ela pergunta por quê e ele responde que o avô dele acredita que é o único jeito de salvar o mundo. Entretanto, depois daquela noite, ele está preocupado de ser como aqueles soldados de Bialya que apenas seguem ordens. Ao ouvir aquilo, Kara brinca devolvendo a mesma pergunta que ele fez na última noite. Você sempre faz o que te mandam? Com isso, ele diz que não é uma boa pessoa e ela comenta que aquilo é besteira, pois uma pessoa disposta a sacrificar a vida por uma estranha não pode ser má. E quando ela diz que ele não precisa voltar para o seu avô, Adão Negro aparece dizendo que ela tem razão e pede para Damian ficar e ajudar Kara em uma missão. E quando ele pergunta que missão é essa, Adão Negro responde que eles querem se infiltrar em Themyscira, pois o objetivo é libertar a Mulher Maravilha.